Boa noite, pessoal. Dá para ouvir bem sem o microfone? Não. 1, 2, deixa eu ver. Ou fica melhor com? Mesma coisa, né? Tá. É estranho porque o microfone fica ouvindo a voz que fica, para quem está falando, é ruim. Então, pessoal, eu até pedi para eles não me apresentarem porque eu gostaria de me apresentar. E antes, gostaria de agradecer o convite. É muito bacana a gente estar aqui dentro de uma instituição que vai oferecer cursos para que vocês desenvolvam a parte técnica de vocês. E não sei se vocês já conhecem o nosso trabalho, a gente fala muito que o que motivou o surgimento de tudo que a gente faz hoje talvez seja o excesso de tecnicismo dentro da odontologia. Na verdade, o que eu quero dizer? A gente só aprende como ser dentista, como fazer procedimentos odontológicos, como realizar certas técnicas. E quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente percebe que às vezes a gente está muito qualificado tecnicamente, mas como é que vai fazer se não tiver paciente sentado na cadeira, né? Se o paciente não chegar até você, se você não souber fazer um processo de vendas, um processo de fechamento de tratamento. Então, a nossa missão dentro da odontologia com a DDS Academy é justamente falar para vocês da parte não técnica. E é muito bacana quando a gente percebe que uma instituição está conseguindo integrar as duas coisas, porque não é que uma coisa é mais importante que a outra, é que elas precisam caminhar juntas, tá? Então, na verdade, o tema que a gente selecionou para falar para vocês aqui é como se tornar uma autoridade na odontologia, mesmo sem ter um consultório. Antes de eu começar, eu vou me apresentar ainda, mas eu queria saber quem daqui já é formado. Até que tem bastante gente. Mais de 2 anos ou menos? Menos, né? Então, bacana. Quem aqui já tem consultório próprio? Ninguém. Então, bacana. Porque é um outro mito, né? Que a gente acha que só precisa saber de marketing, só precisa entender de vendas, de gestão, se a gente tem o próprio negócio. Mas, na verdade, não é assim que funciona. Inclusive, a nossa metodologia, ela fala para você começar sem ter esse investimento alto em estrutura, esse investimento alto que às vezes vai impossibilitar você de fazer uma ação de marketing adequada, tá? Antes de eu entrar no assunto, falar um pouquinho quem sou eu. Meu nome é Alan Schmidt, eu sou dentista. Vocês conheceram o Paulo aqui, Paulo Henrique, que também foi meu colega de faculdade, formou comigo há 10 anos atrás. Tem o Lucas, que formou um pouquinho depois, formou uns 4, 5 anos depois. Ele estava saindo da faculdade, ele estava entrando. E um breve currículo meu aqui, eu sou formado em odontologia, aqui vim de Fora. Depois eu já acabei a faculdade, já fui direto fazer a minha primeira pós-graduação, então fiz uma residência em cirurgia bucomaxilofacial lá na UERJ. Acabei a residência, já fui direto fazer mestrado, já emendei. E depois, nesse meio tempo que eu estava fazendo mestrado, eu consegui voltar para Juiz de Fora, isso nós estamos falando em 2014, e comecei a trabalhar na odontologia. E, enfim, isso daqui eu passei rápido porque eu não considero que esses são os principais pontos do meu currículo, tá? Eu acho que são 2 pontos os principais do meu currículo. Primeiro, que eu sou um dos cofundadores da DDS Academy. Hoje em dia ela chama DDS Academy, mas ela começou lá em 2016 como dentista de sucesso. Nós, a partir de uma necessidade própria nossa, quando nós montamos o nosso consultório, pensamos que não estava dando nada certo, mesmo a gente sendo mestre, sendo especialista, tendo uma estrutura bacana, a gente não estava entendendo o que estava faltando. E aí surgiu a ideia da gente tentar estudar dentistas de renome do Brasil. Então nós rodamos o Brasil inteiro ao longo desses 3 anos e descobrimos tudo que eles faziam de diferente que a gente não estava fazendo. E dentro desse processo a gente percebeu que tinha muita coisa para ensinar, e aí a dentista de sucesso acabou evoluindo e se tornou a DDS Academy. Então eu considero que esse tenha sido um dos pontos mais disruptivos dentro da minha vida profissional, inclusive para o meu sucesso hoje como dentista. Eu trabalho ainda na odontologia. A definição de sucesso é uma coisa um pouco subjetiva. Então, assim,
quando eu falo meu sucesso dentro da odontologia, é porque eu tenho meu consultório, atendo meus pacientes, tenho minha agenda com pacientes, consigo ter um volume bacana que permita que eu viva dentro da odontologia, realize os meus sonhos, tenha as coisas que eu tenho, faça as viagens que eu faço. Então, é nesse sentido que eu estou falando. E também o fato da gente ter várias turmas dos nossos treinamentos, centenas de alunos, a gente tem aluno de Portugal, a gente tem aluno do Panamá, a gente tem mais de 10 turmas dos nossos treinamentos dos cursos online, a gente tem alunos de consultoria, enfim, tudo isso também serve para fazer com que eu me sinta um profissional de sucesso, assim, nesse sentido de ser capaz de transformar a vida de pessoas. E o meu quinto item é que eu sou um cara apaixonado por odonto. Eu acho que isso é fundamental e na verdade uma coisa retroalimenta a outra, porque o fato de eu ser apaixonado por odonto me fez não aceitar desistir da odonto, porque eu já pensei em desistir algumas vezes. E aí eu acabei indo atrás dos dentistas, atrás de entender o que estava faltando. Surgiu DDS Academy, e a DDS Academy, por conta da minha paixão, eu senti a necessidade de espalhar cada vez mais. Então é um ciclo, né? Sou apaixonado pelo odonto, quero aprender o que faz para o odonto dar certo, para ensinar as pessoas, para que cada vez eu fique mais apaixonado. E eu acho que a odontologia é uma das profissões mais lindas que tem, é uma das profissões que tem mais possibilidades. Eu hoje em dia atuo na odontologia como cirurgião bucomaxilo, como implantodontista, como na área de marketing, né, na área de gestão, de marketing. Isso também é odontologia, ensinando dentistas. Tem outras possibilidades, você pode... quantos instrumentais a gente tem na odontologia, quantos materiais o dentista usa? Para cada um desses instrumentais, esse material é uma oportunidade de negócio. Então, tudo isso é odontologia. A gente tem a possibilidade de quem não quer atender ir para a carreira acadêmica, enfim, tem vários caminhos, tá? Vamos lá. A minha paixão pela odontologia começou em 1991, eu tinha 6 anos, e eu tinha esse brinquedo aqui, Dr. Trata-Dentes, da Estrela, na época, agora, não sei, eu já vi ele para vender, agora as massinhas aqui, você faz dente com bracket, na minha época você tirava cárie, enfim. Basicamente era um brinquedo onde você colocava a massinha dentro desses moldes, fazia os dentinhos cariados e tratava. Ficava brincando com eles, eu adorava, eu tive 2. Então foi nessa época que minha paixão, desde os 6 anos eu falo que eu queria ser dentista por conta desse brinquedo e também pela minha experiência com dentista. Eu gostava de ir na dentista, de ver aquele tanto de equipamento, aquele tanto de material, eu achava aquilo máximo, né? Então a minha paixão pela odontologia começa nesse momento. Vamos agora só fazer uma pequena definição sobre o que é autoridade, porque é o tema dessa palestra, desse bate-papo que a gente está tendo. Autoridade é uma coisa que cada um percebe de uma forma, mas eu busquei no dicionário tradicional a definição e é um substantivo feminino que remete direito ou poder de fazer, obedecer, dar ordens, tomar decisões, agir. Tá, beleza. A definição está lá, mas quando eu penso vamos pensar num dentista que é uma autoridade, não é exatamente isso que eu enxergo, poder de fazer, obedecer um ditador, eu não vejo muito nesse sentido. Vamos lá, continuando na definição tradicional, aquela pessoa que tem influência, aí já começa a entrar um pouquinho dentro da minha percepção do que é ter autoridade em algo, ter autoridade na odontologia, por exemplo. Então, um dentista que tem a capacidade de influenciar outros dentistas é uma autoridade. João, ele é uma autoridade da endodontia. Então, essa autoridade dele faz com que ele tenha inúmeras turmas de endodontias, entrando, vários alunos formados, já atuando no mercado, vários alunos cursando, porque ele tem a capacidade de influenciar com o conhecimento que ele tem. Então, já começa a entrar. Aí, quando eu vou buscar, prestígio também é uma outra definição clássica. Então, quando você vai pesquisar a autoridade, a pessoa que tem prestígio. Também acho que é uma coisa que todo mundo quer, reconhecimento, prestígio, né? Quando a gente vai procurar na Wikipédia, que é a enciclopédia livre, a gente já começa a achar outras definições. E dentre elas, eu gostei de uma que fala que é poder.
Então, assim, a pessoa que tem autoridade, de fato, ela tem poder. Ainda mais hoje, nos dias atuais, no dia das mídias digitais, eu tenho certeza que as principais autoridades, as principais pessoas que influenciam você são autoridades. Elas têm poder de ditar comportamento, de ditar tendências que a gente vai passar na odontologia. Então, isso é muito verdade. Então, se vocês talvez sigam alguns dentistas que têm algum poder sobre vocês, poder de direcionar vocês para um caminho clínico, direcionar vocês por algum caminho dentro da odontologia. Então, já começamos a desenhar o que é autoridade. E quando eu propriamente remeti ao que eu enxergava como autoridade, me vem na cabeça alguém que tem renome. Quando eu falo renome, é alguém cujo nome, quando a gente ouve, é um nome que nos transmite essa sensação de autoridade. Então, normalmente, vocês que estão na faculdade, quando vocês vão pensar em ortodontia, endodontia, cirurgia, talvez o primeiro nome que vem para vocês talvez sejam os professores de vocês, porque eles são as autoridades que vocês conhecem até o momento. Então, por isso que eu acho que o renome é uma característica. A credibilidade também, né? Credibilidade vem de crer, de acreditar. Então, aquela pessoa que transmite a verdade, aquela pessoa que faz você crer em algo, ela é uma autoridade. E a pessoa que, por fim, passa confiança. Então, assim, todo o objetivo dessa palestra aqui é fazer com que vocês desenvolvam isso, porque um erro muito comum que as pessoas cometem é achar que você ou é ou não é, ou é uma coisa que nasceu com você, é um talento, é um dom. Na verdade, a autoridade ela é apenas uma habilidade que qualquer um pode desenvolver, e eu vou ensinar justamente isso para vocês. Por que vocês têm que aprender a ser autoridade? Porque é a partir da criação da autoridade que vocês vão ter o poder, vão ter o alcance para que o consultório de vocês fique cheio de paciente, que vocês faturem muito dinheiro com a odontologia, com o faturamento vocês realizem todos os sonhos de vocês através da odontologia, se sintam realizados dentro da profissão. Então, por isso que é importante a gente entender. Quando você tem a autoridade, onde você coloca a mão, as coisas acontecem. As pessoas param para olhar, as pessoas acreditam em você. É isso que vocês precisam entender. E tem como começar esse processo no estágio onde vocês estão. Vocês não precisam ter um consultório lindo, caro, no centro mais importante, ter 45 títulos. Vocês não precisam, tá? Inclusive, como eu comentei com vocês, a nossa trajetória com o DDS Academy começou quando a gente foi estudar grandes nomes da odontologia. Nós rodamos o Brasil e conhecemos, assim, fizemos estudos de caso, né, que são documentários completos com 28 grandes nomes da odontologia, e menos de 30% deles possuem mestrado, doutorado, e muitos, inclusive, nem possuem a especialização na área em que são autoridade, tá? Por exemplo, não sei se vocês conhecem André Kimura. André Kimura, ele é autoridade em lente de contato. Pergunta se ele é especialista em dentística. Pergunta se ele é especialista em prótese. Não, ele é especialista em implante. Mas por que ele é uma autoridade dentro da lente de contato? E isso traz para ele reconhecimento, traz para ele cursos, traz para ele riqueza financeira, traz para ele reconhecimento. Porque ele conseguiu construir a autoridade nisso, tá? Isso vocês precisam entender. Então, vamos voltar um pouquinho lá no tempo desse bonequinho aqui, que é 1991, e vamos imaginar como é que era o dentista lá na década de 90, assim, aquele dentista que era o dentista renomado. O que ele tinha diferente dos demais dentistas? Ele tinha muitos títulos. Era aquele dentista que normalmente era um professor universitário, então ele tinha doutorado, antes disso mestrado, ele era especialista, tá? Então, o que mais ele tinha era títulos. Mas por que naquela época ter títulos era sinal de autoridade? Porque era algo escasso. Não era qualquer um que tinha acesso ao ensino superior. Poucos conseguiam entrar numa universidade, tá? Poucos tinham acesso a especializações, tinha que sair do Brasil para você fazer uma especialização.
para você ir para a área acadêmica era extremamente difícil. Hoje em dia já tem uma oferta maior de mestrados e doutorados, mas ainda não é tão assim abundante. Mas imagina isso na década de 90. Então o profissional que conseguiu chegar nisso, ele teve que superar várias dificuldades e ser melhor do que a média. Então, títulos antigamente era o principal requisito para você se tornar uma autoridade. Porém, hoje em dia não é mais. Acabei de dar o exemplo do Kimura. Kimura não tem título na área de laminados cerâmicos, né, dentística, prótese. E ele é uma autoridade, ele tem excelentes casos disso no consultório, ensina as pessoas, tem curso disso, né, e cursos concorridíssimos. Hoje em dia, o maior gerador de autoridade dentro da odontologia é o resultado. Na verdade, não é o maior gerador de autoridade na odontologia, é o maior gerador de autoridade, ponto. E não é hoje em dia, sempre foi. Por que antigamente o título era o que determinava se o profissional ia ter autoridade ou não? Porque para ele ter um título, ele tinha que ter um resultado acima da média. Ele tinha que ser o melhor da sala, ele tinha que, às vezes, até ter recursos financeiros. Ele tinha que ser acima da média, o resultado dele tinha que ser acima da média para ele conseguir fazer uma faculdade, entrar num mestrado, num doutorado. Então, o resultado é uma coisa que sempre foi e sempre vai ser o maior gerador de autoridade dentro da odontologia. Mais uma vez falando do Kimura, que eu já citei o exemplo dele. Por que ele talvez seja a autoridade? Eu fui conhecer o Kimura quando eu comecei, ele foi um dos nossos cases. Eu não conhecia ele, quem conhecia era o Lucas, porque eu sou de uma época, eu tenho 34 anos, o Lucas ele tem uns 27 mais ou menos. Então assim, quando começou o Instagram, eu usava o Instagram mais para o meu ciclo normal de amizade. Eu não tinha essa ideia de seguir influenciadores, né? E o Lucas não, ele já seguia trabalho, até estava conversando com ele esses dias, ele falava, cara, eu olhava, na época que eu terminei meu curso de odontologia estética, eu olhava o Kimura e falei, cara, o cara é tão novo, cara, como é que já tem tanto caso, o cara faz laminado pra caramba, como é que o cara consegue? E eu não conhecia ele, isso já em 2016 o cara, o Kimura, quantos anos ele tem, Paulinho? Eu acho que uns 30, 31. Hoje ele tinha uns 27 na época, né? 27, 28 anos. Ele tinha uns 28 anos quando a gente fez o case dele, ele deve ter uns 30. O cara tem 30 anos e assim, vocês conhecem, ele dá cursos fora do Brasil, enfim. É só um dos exemplos, né? Mas vocês devem conhecer também Christian Coachman, talvez ele é um pouco mais antigo, mas ele é o criador do DSD, que é o Digital Smile Design. Ele é o dentista mais pesquisado no Google, no mundo. Então, ele também é um cara que terminou a faculdade de odontologia e não fez nenhum curso de pós-graduação. Ele fez depois, mas ele foi um cara que perseguiu ter bons resultados, né? E aí talvez surgir uma pergunta aí. Se o maior gerador de autoridade é resultado, então quer dizer que quanto mais pacientes eu ter, mais resultado eu vou ter, correto? Então, se eu preciso gerar resultado, eu preciso de paciente para mostrar o meu resultado. Vamos imaginar aqui que a gente está falando do caso de vocês quererem resultado como dentistas clínicos. Se vocês quiserem resultados como na área acadêmica, talvez seja um outro caminho que vocês tenham que seguir. Mas, para o dentista do dia a dia que vai atuar no mercado, ele precisa de mais pacientes para que ele tenha mais resultados. E aí o que acontece se você não tem resultado? Você não vai ter paciente. E se você não tem paciente, você não tem resultado. Então isso vira um ciclo, que é um ciclo que é muito comum quando a gente sai da faculdade. Porque a gente sai da faculdade, a gente ainda não tem paciente para atender. Se eu não tenho paciente para atender, eu não tenho como ter resultados. E se eu não tenho resultado, eu não vou gerar autoridade, não vai ter paciente, nenhum paciente vai me procurar. Isso aí é o que a gente chama de ciclo da mediocridade, tá? Quando a gente fala a palavra mediocridade ele vem de médio, né? De estar na média. É uma palavra que soa meio agressiva, mas basicamente uma pessoa medíocre é uma pessoa mediana, nota 6. Uma pessoa que não se destaca, não é nem o melhor nem o pior, está na média. Mas como é que a gente faz para sair desse ciclo da mediocridade? Isso tem que ser quebrado, tá? Então,
Vamos lá, vocês estão começando, né? Algumas pessoas levantaram a mão disseram que já estão formadas, mas estão formadas há pouco tempo, então está começando. Quais são as desvantagens de quem está começando? Quem está começando tem pouca confiança, né? Porque saindo inseguro da faculdade, a gente na faculdade a gente tem muito um apoio, de se apoiar no professor, no colega. A gente não tem muito, na nossa formação tradicional, aquela questão de tomar a decisão, né? A decisão geralmente ela é feita pelo professor. Você leva o caso, você vai deliberar com ele vai dizer se ele concorda ou não concorda e você executa. Pelo menos na minha época era assim, e eu imagino que seja, até porque vocês também têm muitas dúvidas. Vocês não vão pegar o caso lá na clínica integrada, eu fiz o meu diagnóstico, eu fiz o meu plano de tratamento e eu vou executar sem passar por ninguém. Então, quando a gente chega no mercado, acabou, não tem um professor do lado. Como é que a gente vai conduzir um caso, fazer um plano de tratamento, passar orçamento do paciente, fazer a parte de cobrança? Então, a gente não se sente confiante para isso. Então, isso é uma desvantagem do recém-formado. A nossa técnica ainda é pouco apurada, porque a técnica é uma curva de aprendizado. A gente precisa praticando e aprimorando e treinar. Nossa profissão é muito manual. Então, ainda isso é uma outra desvantagem. E a gente quase não tem paciente, né? Às vezes não tem nem lugar para trabalhar quando a gente forma. Então, essas são grandes desvantagens. No entanto, a gente tem tempo, que é uma excelente vantagem. Porque quando eu tenho tempo, eu posso ir atrás de desenvolver minha parte técnica. Vocês têm que, quando eu falei aqui da parte técnica, que a gente critica muito a metodologia tecnicista, é porque as pessoas acham que apenas a técnica é importante. Não, a técnica ela é extremamente importante. Ela é extremamente importante porque ela vai te dar segurança para que você consiga confiança. Enfim, isso vai ser um processo. Então, você tem tempo para estudar, para ir atrás de conhecimento, para fazer cursos de pós-graduação, fazer curso de atualização, para fazer imersão, para buscar o conhecimento de forma autodidata. Enfim, use o seu tempo nesse sentido, tá? E o fato de você não ter muitos pacientes, mas ter alguns, talvez, seja a possibilidade de você buscar fazer o melhor possível para os pacientes que você tem. Aí que está o momento em que vocês vão começar a obter os primeiros resultados de vocês. Porque vocês vão oferecer um tratamento para esse paciente que tem que ser acima da média. Tá? Aí que vem a quebra da mediocridade. Vocês têm que aproveitar o tempo, porque no dia a dia, quem está correndo lá, talvez até tenha mais habilidade técnica, mais confiança, ele até consiga fazer um excelente trabalho em menos tempo. Então, vocês estão concorrendo com essas pessoas. Então, utilizem esse tempo para tentar chegar num resultado semelhante ou até mesmo melhor do que esses profissionais que às vezes estão com a agenda cheia, estão na correria. E tempo, quando eu falo em atender o paciente e buscar resultados, não é só entregar um dente bonito, é você entregar um relacionamento com o paciente, uma relação bacana, que o paciente chegue lá, goste de você, goste de estar lá, se sinta seu amigo, se sinta acolhido dentro da odontologia, que você consiga trabalhar todos aqueles traumas que os dentistas têm, que os pacientes têm dos dentistas. Então, aproveita esse tempo, você não precisa fazer atendimentos correndo. Porque outra coisa comum que acontece é a galera desesperada para começar, aceita trabalhar em clínicas populares, enfim, também tem um lado bom, você pode pegar a mão, mas você acaba, já começa a quebrar toda aquela questão do ciclo da mediocridade. Você vai estar sendo nem medíocre, está sendo abaixo da média, porque você está entregando trabalhos ruins que vão só denegrir o seu nome e acabar com a sua autoridade. Então, se vocês trabalharem em clínicas populares, mesmo a mentalidade de vocês tem que ser a seguinte: eu quero sair daqui, eu quero quebrar o ciclo da mediocridade. Por mais que eu esteja recebendo pouco, o que eu vou plantar aqui, eu vou colher lá na frente. Com a construção da minha autoridade, com a apuração da minha técnica, com o desenvolvimento da minha comunicação com o paciente. Então, demora às vezes um pouquinho mais, você vai ganhar um pouco menos, mas no futuro isso vai ser extremamente importante.
vocês vão também entender como que isso se conecta. E a partir desse momento você vai começar a colher os seus primeiros resultados, tá? Então é importante que você documente os resultados. Aqui eu botei um caso bobo, simples, de um clareamento dental. Por que clareamento dental? Porque qualquer dentista consegue fazer um clareamento dental. Porque eu não quero dizer para vocês aqui saírem fazendo laminados, se vocês não têm habilidade de fazer laminado, porque aí vocês têm grandes chances de ter problema. Vocês têm que fazer o melhor de vocês dentro da capacidade técnica de vocês, dentro daquilo que vocês têm confiança para já sair e fazer. Então é pegar, fazer um super clareamento e misturar técnica caseira, mista. Esse caso tem mais de clareamento, é um caso que eu fiz de gengivoplastia também, mas basicamente o que está chamando a atenção na foto é que você tem um dente quase marrom aqui e um dente mais claro. Então você vai começar a colher os seus primeiros resultados. Você pode fazer essa fotografia com celular, enfim. Se você quer fazer um investimento, eu acho que um excelente investimento para qualquer dentista é uma câmera fotográfica. Não um investimento barato, talvez não seja o primeiro investimento que vocês têm que fazer, mas se vocês estão considerando, eu diria que é um dos melhores investimentos que vocês podem fazer, uma câmera profissional, né, com a lente adequada e com o flash adequado. E levar para tudo que é lado. Então, assim, vou dar até uma dica extra aqui. Eu, hoje em dia, atuo no meu consultório próprio, mas eu ainda presto serviço para outros dentistas. E eu sigo muito essa filosofia. Todo lugar que eu estou trabalhando tem o objetivo de reforçar cada vez mais a minha autoridade. Porque cada vez mais eu consigo melhores parceiros de trabalho para clínicas onde realmente valem a pena. E todo lugar eu levo minha câmera. Eu sei que existem flashes do tipo estúdio, que são duas softbox grandes, que você leva, que geralmente precisa de um espaço físico para você colocar. Eu optei por ter um flash acoplado à minha máquina, porque eu levo a minha câmera para todo lugar. Meu carro está parado aqui na frente, está no porta-malas do meu carro. Eu tenho a minha câmera com flash acoplado, porque é uma coisa que eu valorizo muito. Então, só uma dica extra aí, se vocês quiserem investir em equipamento, a foto de estúdio é excelente, talvez um pouquinho superior do que a foto com os flashes acoplados, mas depois também vale a pena mais à frente. Até sugestão para vocês aí, botar um cursinho de fotografia que, cara, é fantástico. E aí vai começar o processo da quebra do ciclo. O paciente que recebeu aquele clareamento, por exemplo, ele vai falar para o colega, vai falar para o familiar, ou ele mesmo vai gostar do seu serviço de clareamento e vai querer saber sobre como é que faz para trocar as massinhas pretinhas que ele tem lá atrás. Gostou muito do seu trabalho, mas ele gostou não só do seu trabalho, gostou muito da sua pessoa, porque é outra coisa que vocês têm que ficar muito atentos. E aí ele começa a disseminar, ser um disseminador do seu trabalho, tá? É o marketing boca a boca. Talvez vocês conheçam de marketing, é o que a gente ouve muito os dentistas falarem. Marketing que funciona é o marketing boca a boca. Realmente, ele é um marketing que funciona. Mas não pode dizer que é o único que funciona. Tem uma pesquisa feita em 2018 aqui pelo Simples Dental, que é um software de gestão de consultório, que chegou a esse número aqui, ó, 80% dos pacientes eles chegam através de indicação de outros pacientes. Tá? Então esse é o principal canal de venda, boca a boca. Aí quando a gente vai ver lá as redes sociais, que representaria talvez o marketing digital, a gente tem 5%. Quando a gente está lendo um artigo científico, lendo uma pesquisa, a gente tem que ter um pouquinho de senso crítico. E aí, o meu senso crítico com relação a isso é o seguinte: não tinha nessa pesquisa esse dado, mas a minha pergunta é: quantos dentistas fazem marketing digital? Sabem fazer e fazem? Talvez seja a mesma coisa, 5%, esses que estão dando resultado. Então, assim, eu acho que realmente o boca a boca é um dos melhores tipos de marketing, mas eu não acho que é 80%, assim. Se você pegar um dentista que faz os dois, eu tenho certeza que vai chegar aqui mais ou menos, talvez 50 aqui, 40 aqui, 10 das outras formas. Porque é o que acontece comigo no meu consultório. Tá? Eu, na verdade, está invertendo. Era muito a indicação indicação de pacientes ainda é bastante, porque eu também tenho toda uma metodologia de marketing interno, que é o processo de você
pegar quem já é um cliente seu, fazer todo um processo de encantamento para que ele fique extremamente satisfeito e você consiga fidelizar ele, ou seja, fazer com que ele consuma outros serviços de você. Vamos imaginar que é uma esteira de produtos. O cara veio para fazer um laminado. O paciente que veio fazer laminado não faz laminado antes de fazer limpeza, clareamento. Eu tenho que ter esse processo. Depois que faz o laminado, tratamento odontológico não acaba. É outra coisa que a gente tem que parar de falar para paciente. A fase reabilitadora terminou. Nós vamos entrar na fase de manutenção, tá? Então, a cada 6 meses você precisa vir aqui para fazer polimento das suas restaurações, fazer controle, radiografia, limpeza dos implantes. Vocês têm que botar isso, começar, já entrem no mercado agora, quem já entrou, já começa. Não vendam o fim do tratamento do paciente. Quando que vai acabar meu tratamento ortodôntico? A fase de alinhamento e nivelamento vai acabar em 2, 3 anos. Depois a gente entra na fase de manutenção. Isso vocês têm que entender. Ainda é muito, mas no meu consultório está quase 50-50. Eu ainda recebo um pouquinho de indicação de outros dentistas, mas isso está diminuindo por quê? Hoje em dia, os colegas querem que eu vá atender no consultório, na clínica deles. Eles não querem me mandar o paciente no meu consultório, porque tem várias questões aí envolvidas, né? A questão financeira, porque vai rolar uma parceria, uma porcentagem, e o pessoal tem medo de roubar o paciente, enfim. É genuína, essa questão é genuína, não dá para questionar, mas o que a gente tem que fazer é cada vez menos depender disso. Depender cada vez menos desses 6%. Depender mais do que está sobre as nossas mãos, que é o marketing interno e o marketing digital externo. Aqui não é rede social, é digital, mas quando eu falo marketing externo, é a utilização de qualquer mídia, televisão, rádio, jornal, revista. É porque isso daí são marketings muito caros, então assim, é difícil, tem como o dentista fazer. Vocês veem aí propaganda da Implante Rio, tem como fazer, mas é uma coisa que não está ao alcance de todos. O que está ao alcance de todo mundo, e que é uma mídia de massa, são as redes sociais. Então, a gente, se tiver que escolher uma, vamos estudar e vamos entender como funcionam as mídias sociais. Rede social é Facebook, Instagram, Google, YouTube, LinkedIn, enfim, é o meio digital, tá? E aí, depois que você começou a documentou seus resultados, obteve ele, não adianta você pegar aquele resultado e botar na gaveta. Esse resultado ele precisa ser mostrado, tá? Então você primeiro vai mostrar esse resultado para o paciente no dia que você estiver conversando com o paciente para fechar um tratamento, você vai mostrar para ele os seus casos semelhantes ao dele, vai mostrando depois, aqui é um caso que eu fiz um mock-up emocional do paciente. O que eu faço? Eu pego essa paciente, fiz o enceramento diagnóstico, botei o mock-up em boca, fiz um vídeo antes e um vídeo depois, sentei ela na cadeira, tirei o mock-up, ela não viu no espelho. Ela não viu em nenhum momento, ela viu como que o sorriso dela ia ficar. E aí depois eu fui no meu computador, peguei o vídeo de antes e de depois dela falando e botei uma música, porque eu já tinha feito na Menezes música que ela gosta, questão comportamental, pego, coloco no computador para ela as duas imagens, ela antes, ela com a previsão do que a gente vai conseguir, o test drive, né, que o pessoal fala aí, o sorriso, com uma música bacana. Será que ela ficou feliz? Ela tá boba, assim, ela não sabe nem o que ela faz, para onde ela olha, ela tá rindo assim, sozinha, com ela mesma. Então, e você tem que mostrar os seus resultados dentro do consultório para os outros pacientes. Mas você também precisa mostrar o seu resultado nas suas mídias. Pode ser que você tem verba para fazer vídeo na televisão, botar propaganda na Globo, faz, mas não precisa. Mostra através das suas redes sociais. A gente sabe que o Instagram, talvez hoje em dia, ainda seja a mídia mais poderosa, que as pessoas mais usam, né? O Facebook também tem um poder muito grande, talvez não para a nossa geração aqui. Hoje em dia, a minha principal forma de captação de pacientes para implantes é através de Facebook, porque meu público-alvo são senhoras por volta dos 55 anos. E esse público ainda está no Facebook. Então, também você tem que entender quem é o público-alvo de vocês, quem é o consumidor ideal. Então, você vai começar a botar os casos. Hoje em dia está liberado antes e depois, tá, galera? Foi liberado antes e depois. Tem uma resolução aí que liberou. Então, você coloca. E aí você começa a perceber como
o alcance disso é grande. Então, olha só, uma simples publicação minha de antes e depois, 674 pessoas curtiram. Agora não tem mais como saber, né? Eles tiraram isso do Instagram. Então, até diminuiu um pouco, mas assim, você consegue, se a sua conta for comercial, vale a pena vocês, dentistas, migrarem para o perfil comercial, porque vocês vão conseguir ver as métricas, ver o número de engajamento, o número de impressões, vários números de curtidas, de seguidores, para vocês irem medindo, tá? Então comecem a mostrar o resultado de vocês nas mídias sociais, porque imagina quantas pessoas que conhecem vocês, não sabem o que vocês fazem, podem começar a ver semelhança em algum caso, e quantas pessoas que conhecem você, que às vezes conhecem uma outra pessoa que ela vê semelhança e ela pensa, nossa, desse classe 3 aqui, eu não sou classe 3, mas eu conheço um cara que tem um queixo lá na frente também, vou falar com ele, doutoral. Então assim, vocês têm que pensar nisso, entendeu? Mostrar os resultados. Paciente no consultório e nas mídias, de uma forma geral. E a partir desse momento, você estava lá. Seu primeiro casinho foi um casinho de clareamento dental, você pegou, gravou ele. O segundo foi lá, mocap, caso de ortognático, reabilitação sobre implante, ortognático, gengivoplastia. Você começou a montar o seu portfólio. Agora você já tem resultados para mostrar das coisas que você... Porque você foi atencioso, começou desde o início a documentar os resultados que vocês têm. E outra coisa, quando você documenta, você tem uma série de benefícios, tá? Fotografia é uma ferramenta de marketing, que vocês estão vendo aí. É uma ferramenta de vendas, como vocês viram na foto dela, vendo o antes e depois dela. Ali era um processo de venda. É uma ferramenta que faz você melhorar o seu senso crítico e melhorar o seu trabalho, porque quando você vê uma fotografia e faz, por exemplo, Marcos Zenit aqui, vê que agora eu consigo uma mesma coisa. Você começa a ficar mais crítico com o seu trabalho, você podia ter ficado melhor. E além disso, o paciente, ele tem, sabe aquele negocinho do MIB que você faz assim, ele esquece, as pessoas esquecem? O paciente chega, faz o tratamento, depois que você devolve o sorriso, ele esquece como ele era e ele começa, doutor, mas é daquele negocinho que tem aqui, que é isso? Você pega, isso a gente até aprendeu com o Thiago Avelar, ele falava assim, tinha uma mulher que estava, um paciente que estava enchendo o saco dele, preciso voltar. O que ele fez? No dia que ela marcou, ele pegou a foto de antes dela, botou depois do lado, ele tem uma tela enorme dentro do consultório dele, botou na tela e chamou ela para entrar. Na hora que ela entrou, ela olhou aquilo, mudou. As pessoas esquecem como elas eram. Então, por isso que é importante você documentar. Porque até nós também somos culpados, porque a gente vai ensinando o nosso paciente o que é bom, o que é melhor, e ele vai se tornando cada vez mais exigente. Porque antes era só o dentinho que estava mais tortinho, agora o dentinho está tortinho, o pontinho que está ali, ele começa a ter outros focos dentro do tratamento dele. Então é bom de vez em quando ele lembrar como ele era. Né? Vocês conhecem o efeito Gretchen? Vocês conhecem a Gretchen? Pois porque esse foi um termo que a gente deu aqui por conta desse caso aqui. Tá? Vocês devem conhecer o Igor Costa Alves, esse dentista aqui, né? Que é um dos bambambãs da atualidade na área de harmonização orofacial. E talvez o ponto de virada dele tenha sido o caso da Gretchen, né? Porque ele conseguiu fazer isso aqui, né? E isso ganhou um alcance, uma viralização muito grande. Então o efeito Gretchen é esse momento. Vocês já imaginaram um caso simples de vocês, que vocês não têm a mínima pretensão de que ganhe uma proporção, de repente o negócio ganha uma proporção tão grande? Isso pode acontecer com você. Isso não precisa acontecer em nível nacional como aconteceu com ele. Isso pode acontecer no nível local, no bairro de vocês. É aquela questão de, nossa, viu? Agora tem um dentista que faz, vamos falar de preenchimento labial, está sempre na briga aí, dentista, se vai proibir, não vai, mas que faz preenchimento labial e pode ganhar uma proporção muito grande local. As pessoas também, elas compartilham muita coisa no WhatsApp, você pode incentivar isso, mandar para um grupo seu, começar a ter listas de transmissão de pacientes de vocês. Todo paciente que vai tratando com vocês, coloquem ele numa lista de transmissão do WhatsApp e de vez em quando disparem uma mensagenzinha
bacana, assim, de olha que bacana o resultado que a gente obteve, pá. Aí dali ele pega, manda pro colega, e isso pode ser um potencial de visualização, é o que a gente chama de efeito gag. Então hoje em dia, esse Igor, que é esse rapaz jovem, acho que deve ter 30 e poucos anos, ele, o curso dele só tem vaga, sei lá, para daqui a 1 ano, 2, custa R$10 mil 3 dias o curso de harmonização orofacial dele, 10, 12 mil, então assim, tudo isso veio por quê? Porque ele mostrou o quê? O resultado dele. É isso que deu autoridade. Pergunta se ele é cirurgião plástico, se ele tem 1000 títulos. Não tem. Tá? Então, quando você entende isso, você começa a ter muitos resultados. Com muitos resultados você vai ter cada vez mais pacientes. Quanto mais pacientes você tiver, mais resultados você vai ter. Mais pacientes entra no ciclo da prosperidade. Aí acaba o ciclo da mediocridade. Por isso que vocês têm que batalhar por isso no início da profissão de vocês. Tá? Não batalhar apenas por ganhar dinheiro ou para realizarem os sonhos materiais de vocês. Porque às vezes vocês podem passar uma vida inteira sendo dentistas medianos, medíocres. Então, existem 7 passos que nós elencamos para que vocês construam a autoridade. Eu vou abrir cada um aqui, porque eu vou falar individualmente de cada um deles, tá? Não vou nem falar aqui agora, porque vai ficar repetitivo. Então, esses são 7 passos, tá? O primeiro passo é você cuidar da sua identidade visual profissional, tá? Então, vamos lá. Vamos falar do cartão de visita. Talvez a primeira coisa que a gente quer quando sai da faculdade é fazer o nosso cartão de visita. Faz parte da sua identidade visual, você vai criar um logotipo ou uma logomarca. A diferença entre logotipo e logomarca é a seguinte. Logotipo, tudo que é tipo, vem de tipologia, de texto, de escrita. Então, Coca-Cola é escrito, não é? É um logotipo. O Uber, a letra U, é um símbolo que é um desenho, ele é uma logomarca. Então, porque é uma coisa que as pessoas acham que é sinônimo, mas basicamente é a diferença. Então, isso daqui é uma logomarca. Era minha logomarca. Tá? Se eu tivesse escrito assim, minha marca fosse meu nome, vocês viram todas as minhas fotos tem meu nome, que eu coloco como marca d'água. Aqui é o logotipo. Tá? Então, o que vocês têm que colocar no cartão de vocês? O cartão de vocês não hoje em dia não é uma coisa principal, hoje em dia as pessoas não estão valorizando tanto, mas o cartão de visitas é um pedaço de papel que a pessoa tem que ver, tem que entender o que aquilo é. Então você tem que botar nele primeiro a capa, botar bem destacado o seu nome e o que você faz. Não precisa nem ser, se você ainda não tem especialidade, coloca clareamentos, restaurações, odontologia estética, coloca coisas que vocês fazem, de preferência coisas que o leigo saiba e queira fazer. Por exemplo, você vai botar assim, extração de sisos. Eu sou maxila, eu faço, mas o paciente não quer fazer extração de sisos. O paciente faz extração de siso porque um outro dentista indicou, ou porque ele, no momento de dor talvez ele até faça. Mas coloque aqui coisas que fiquem. Então esse foi o meu primeiro cartão à frente dele e o verso dele era assim, ó. Eu já tinha montado meu consultório aqui de fora, na Santo Antônio, então eu botei meu nome, CRO, que é obrigatório, endereço, telefone fixo, telefone celular e o meu e-mail. E aí o que aconteceu? Quando o meu consultório começou a não dar certo, eu comecei a trabalhar em vários lugares. Lembra que eu falei para vocês que é muito importante que vocês trabalhem a autoridade de vocês, mesmo quando vocês estão trabalhando para outras pessoas? Como é que eu vou entregar um cartão com o meu endereço num outro local? Isso é aliciamento de paciente. Não posso. A pessoa pode saber meu nome, pode saber meu número para entrar em contato comigo. Mas eu não posso insinuar que ela deve me procurar em outro lugar. Então esse era um cartão que ele não era funcional para a realidade que eu estava vivendo. Porque eu trabalhava 80% para outras pessoas e 20% do meu consultório. Então, na segunda versão que eu fiz, antes mesmo de acabar, até porque já tinha adicionado um 9 aqui na frente, eu fiz essa versão aqui, muito mais simples, que tem apenas o meu número de celular, eu até tiraria o e-mail hoje em dia. E eu botei bem evidente um íconezinho de WhatsApp, porque as pessoas têm medo de passar número para paciente, porque acham que o paciente vai perturbar, vai interromper. Ligação interrompe. Entendeu? Se alguém me ligar agora, eu vou ter que parar de dar palestra para atender o telefone. Se alguém me mandar o WhatsApp, tá lá. Quando eu acabar a palestra eu vejo. Então, as pessoas já sabem disso.
E você tem que reforçar na hora de você falar com o seu paciente, olha, qualquer problema, não hesite em entrar em contato comigo. Mande um WhatsApp, é até melhor o WhatsApp, porque às vezes eu vou estar atendendo e não consigo te responder. Manda o WhatsApp que eu te respondo. Então, não fique com medo de dar um número para o paciente, isso passa para ele a impressão de que você é um amigo, de que você é próximo. Estabelece um relacionamento, que é uma coisa que a gente vai falar mais à frente. Então, coloquem isso. Na frente, coloquem coisas que o paciente quer fazer e que vocês têm a oferecer aqui, com o nome de vocês. E no verso, a informação de contato mais prática. Então, qualquer paciente que eu entregasse para esse lugar, esse cartão em qualquer lugar, poderia ter o meu número, porque é um direito do paciente ter acesso ao profissional que realizou o procedimento. Já aconteceu de 2 anos depois um paciente que nem sei de onde eu atendi me ligar? Já aconteceu muitas vezes. Entendeu? Aí eu falo, olha, me lembra onde eu atendi. Ó, eu atendi lá eu não atendi, ainda está funcionando, hoje eu atendo no meu consultório, se você quiser agendar. Entendeu? Ele que procurou. Mas a minha intenção é, eu quero que o paciente me procure, eu quero que ele me considere um profissional renomado e que tenha transmitido credibilidade e confiança para ele, que é a autoridade que eu falei. Outro item importante é a papelaria, tá? Então, também, assim, tem itens aqui que vocês podem ter, que eu recomendo, tem outros itens que eu recomendo só quando vocês já tiverem seus próprios consultórios. Então, esse primeiro aqui é uma pasta, envelope, que entrega orçamento, plano de tratamento do paciente, quando é um tratamento mais caro, acho que faz uma boa impressão, já na minha identidade nova, tá? Então esse aqui eu acho que é bacana ter, mas não acho essencial, somente se vocês estiverem no consultório de vocês. Esse daqui eu acho legal, que é um envelope ofício, que vocês podem levar para qualquer lugar. Então, vocês terminaram de fazer uma receitinha, um atestado, coloca o envelopinho de vocês, mesmo esquema. Apenas o nome, o WhatsApp, entrega para o paciente. Ó, tá aqui seu atestado, sua receita. Qualquer lugar você vai, qualquer lugar você leva. Outro tipo de documento bacana é isso aqui eu acho muito fantástico, que é um portfólio, um folder com orientações pós-operatórias, padrões dos meus pacientes. Então tem até com uma linguagem bacana, eu tento usar um pouquinho de persuasão, porque assim, olha, a minha técnica, eu tento sempre fazer o procedimento de forma menos agressiva, usando a melhor técnica para que você tenha uma boa recuperação, porém a recuperação também depende de você. Para isso, siga as seguintes orientações. E pode descrevendo de uma maneira bem fácil dele entender o que ele precisa, coloca isso aqui dentro do envelope e entrega para ele. E olha aqui, a mensagem está aqui. Ó. Você pode mandar uma mensagem via WhatsApp para mim. Eu tento tirar da cabeça dele que ele pode me ligar. Eu não gosto de receber telefonema. Eu acho que hoje em dia as pessoas não gostam muito de telefonema. E se me ligam, eu sempre atendo. Porque pode ser o paciente, pode ser eu. Então, eu prefiro que as pessoas me acionem por WhatsApp, porque eu não gosto de ser interrompido. Mas, enfim, tá aqui o número. Se precisar, se tiver uma audiência, obviamente não vou me incomodar. Até porque eu escolhi cirurgia, já sabia disso. Então é isso, eu entrego isso para ele, tem uma boa recuperação. Então, quando eu entrego isso, ele fica muito impressionado positivamente, em qualquer lugar que eu vou. Qualquer lugar. E eu peço sempre autorização para entregar na clínica onde eu trabalho, tá? Posso entregar meu folder, as pessoas... Tem pessoas, inclusive, tem clínicas que eu trabalho que eles pediram para não entregar, fizeram Ctrl+C, Ctrl+V, botaram o logo deles e eu entrego. Eu prefiro entregar e escrevo qualquer coisa, entre em contato comigo, qualquer intercorrência. Escrevo na mão. Tem clínicas que não... Essa mentalidade, que eu vou roubar e tudo mais, tá? Então, isso tudo está relacionado à identidade visual profissional. Tem várias coisas, não tem como a gente falar tudo aqui, mas são algumas dicas práticas. Cuidem da identidade visual de vocês, tá? Porque isso vai passar a ideia de profissionalismo. Vamos falar um pouquinho da imagem pessoal, porque também é o ponto que eu queria falar. Vocês vão estar formando, vocês vão ouvir muito a frase, mas você é tão novinho, nossa, você é carinha de novinho, você deve ter saído da faculdade ontem. As pessoas, elas ficam sondando você, porque ainda tem muita mentalidade que você precisa ter anos de estrada. Então, você tem que, de maneiras indiretas, tentar quebrar um pouco isso. Então, mostrar que você que é profissional, que você tem um profissionalismo, e através da sua imagem pessoal. Então, vou passar uma recomendação para vocês que têm esse jaleco lindo de faculdade, com o emblema da faculdade de vocês.
no dia seguinte da formatura, vocês entreguem para a mãe de vocês e falam assim, coloca junto com aquela mechinha de cabelo que eu cortei, junto com o meu primeiro roupinha de bebê e guarda de recordação. Por favor, não vão atender pacientes com jaleco de faculdade, porque vocês estão querendo tirar essa imagem que vocês são inexperientes, que vocês não têm conhecimento, vocês precisam quebrar isso. Então comece através da apresentação pessoal de vocês, tá bom? É incrível isso, eu já tive estagiários que... Vou até mostrar uma foto sobre essa próxima foto. Então, acaba com o jaleco. Olha o Hugo. Eu dei o jaleco de presente pro Hugo, porque ele ia de jaleco assim, com emblema, e os pacientes... Ele já tem carinho novinho, tem a carinho novo, então assim, isso não desqualifica ele como profissional, mas as pessoas vinham no privado falar que preferia que você fizesse isso em mim, preferia que você me tratasse. Então eu falei, vamos começar a mudar um pouco isso, vamos através da sua apresentação. Eu também tenho muito cara de novo assim, até hoje em dia as pessoas, porque a gente mexe com implante, com essa parte mais que as pessoas consideram mais complexas, e aí eu faço questão também de jogar um secador aqui para dar uma destacada nessas mechas brancas, cinco fios que eu tenho aqui. Mas eu cheguei a usar óculos quando saí da faculdade, só que dá dor de cabeça, eu não preciso de óculos. Mas assim, não precisa disso, você consegue através da sua comunicação mudar um pouco essa impressão, tá? E aqui, ó, eu e o Paulo no consultório dele, como isso chama a atenção das pessoas? Você acha que não, mas se usar um jaleco bacana, diferente, alinhado, as pessoas reparam, olha lá, gostei do jaleco. As pessoas falam, um paciente desses dias falou pra mim assim, me deu vontade de fazer odonto só pra usar um jaleco preto. Eu dei risada, eu falei, pô. Aí eu vi que eu bato meu hobby. Então, as pessoas reparam, assim, tá? Se quem não gosta, acha isso, nada a ver, pode usar um jaleco branco, não tem problema, muito tradicional, mas nada assim de manga comprida, aquela manga comprida aqui. Se vocês usarem jaleco branco, tem vários, para trocar até às vezes durante o mesmo dia, porque suja, às vezes não é que está contaminado, mas você está manipulando uma silicona lá, mancha para sempre, aí você lava aquilo, ele continua com a mancha de silicona, né? Quem tem raio-x aí também, tem mancha, e isso passa uma impressão negativa. Então assim, eu até acho bacana você ter vários jalecos e usar diferentes, para que o paciente perceba que você tem coisas diferentes, você não está usando a mesma cor, o mesmo jaleco todo dia. Tá? Mas se você quer ter uma uniformidade, você pode ter vários jalecos, mas sem cuidado, para que ele esteja no tamanho certo, com a manga bacana, até para vocês trabalharem legal, enfim. Terceiro ponto, talvez seja um dos mais importantes, que é a questão do atendimento, que é todo esse processo antes de vocês fazerem tratamento, de encantamento, de comunicação, de vendas. Então, a primeira consulta é a mais importante, porque se ela não for bem feita, não vai ter mais segunda, terceira, nem quarta. Então, a primeira consulta, gastem tempo com o paciente. Deixa eu ver aqui. Tá. Gastem tempo, façam fotografia do caso, entendam perfeitamente a queixa, conheçam um pouco dos gostos do paciente. Como é que eu sabia que a paciente gostava da música X? Porque no meio da conversa está uma música rolando no meu consultório, está rolando, eu boto no Spotify, eu não gosto de rádio, eu não gosto de que os pacientes ficam ouvindo propaganda dos meus concorrentes. Então, eu coloco no Spotify, na playlist, às vezes eu pergunto, que música você quer ouvir, que música você gosta para eu botar no Spotify, até para eu estou cansado de ouvir essa playlist. Aí o paciente espontaneamente fala, e você já pega e já capta uma informação, entendeu? E aí você usa tudo isso no seu atendimento. O que é um atendimento de primeiro? É um atendimento que você cria uma conexão emocional com o paciente. Então você tenta entender qual é a dor de fato dele, qual é o problema que ele tem, não só problemas físicos e dentários, bucais, mas problemas emocionais. Às vezes a senhorinha, eu tenho muita senhora, a senhora vem porque o filho dela esqueceu dela, meus filhos esqueceram de mim. Eu cuidei tanto deles, agora que eles estão criados, eles nem ligam pra mim. E aí vem falar comigo, fala, nossa, falando assim, vou até ligar pra minha mãe. E eu tento proximidade aí na consulta seguinte, falo, e aí, como é que está seu filho? Continua sumido? Xinga com ele. Então a gente começa a quebrar e brincar e entrar nessas questões
você vai gerando uma conexão emocional. Então, conexão emocional, segunda questão, confiança. Então, mostrar seus casos, mostrar que você tem conhecimento técnico, mostrar que você vai resolver o problema daquele paciente, resolver a demanda que ele tem. Aí você entra para a parte de exame clínico, faz um exame clínico completo. Lembre que vocês são promotores de saúde, então o paciente fala assim, ó, você me procurou para ver esse incisivo central, esse dente aqui. Mas eu já vou dar uma olhadinha geral, porque às vezes tem um problema que você não viu, eles vão agradecer, porque não ninguém faz isso com eles. Tira uma fotografia. E aí vocês, talvez numa segunda consulta, nossa recomendação é que seja uma segunda consulta, vocês peçam os exames nessa primeira, exames complementares, e falam assim, ó, na próxima consulta, com os exames em mão, vou elaborar o plano de tratamento e passar o orçamento. Tá? Então, assim, a recomendação é que você passe a parte financeira num segundo momento. Aí você pode montar uma apresentação, PowerPoint, mostrar todo o caso de diagnóstico que você fez e discutir todo o plano de tratamento. E uma outra coisa importante, que nem é tema dessa aula, mas evitem gerar dúvidas no paciente de vocês. O paciente procurou um especialista, não para ele ter que escolher uma coisa ou outra. Então, vocês podem até falar, existem 5 opções de tratamento para você. Mas a indicação que eu tenho e que eu faria em mim, faria na minha mãe, é essa. Porque senão vocês vão gerar um negócio chamado fadiga decisória no paciente. É aquela sensação de você chegar numa pizzaria e ter 300 sabores de pizza, você não sabe qual você vai escolher, porque tem tanta opção que você fica cansado. É a fadiga decisória. Então, ou você já escolhe a pizza antes de ir, eu vou chegar lá e eu vou pedir frango catupiry, porque aí você já matou essa questão. E a mesma coisa vai fazer com o paciente. O paciente vai lá, olha, você tem a opção de fazer protocolo, overdenture e prótese total. Eu vou falar assim, olha, no seu caso aí o mais indicado é você fazer protocolo, porque é uma prótese fixa, é uma prótese que vai durar muito mais tempo e é o que eu faria em mim. E a experiência que eu tenho com os meus pacientes que têm os outros tipos, eles não costumam que eu faça. Enfim, dá os argumentos. Não coube no bolso, tenta facilitar o pagamento. Não deu, oferece a outra opção, tá? Então esse é o processo, mas tentem facilitar a escolha do paciente. Relacionamentos, tá? Relacionamento foi o que eu falei. As pessoas consomem de quem elas se relacionam e que elas confiam. Então tentem criar relacionamentos com os pacientes de vocês. Então uma dica que eu queria passar nesse sentido é a questão das mídias sociais. A minha indicação é que vocês não tenham um Instagram ou um Facebook pessoal e um outro profissional. Que vocês tentem ter apenas um perfil, tá? Onde vocês vão colocar nesse perfil um misto de coisas, tá? Obviamente vocês não vão ter que dar uma filtrada para não colocar aquela coisa que possa atrapalhar a imagem de vocês. Então, na época que eu estava começando, eu estava fazendo residência, minha residência era dentro do hospital, 3 anos, então eu não estava preocupado com o mercado. Então meu Facebook, meu Instagram era só na festa, com cerveja na mão. Aí uma amiga minha falou assim, nossa, você bebe, hein? Assim, a impressão que eu passava, não era que eu bebia, mas era o que eu postava. Então eu dei uma limpada nisso. Hoje em dia, meu Instagram tem eu saindo com meus amigos, tem meus antes e depois bastante, tem um pouquinho de bastidor no meu dia a dia, é um misto. E quando eu aceito que o paciente entre nessa minha rede, ele vai se sentir, nossa, eu sou amigo dele. Ele gosta de mim, ele me aceitou, eu volto a seguir o paciente. Porque se eu tenho dois perfis, o que o paciente vai enxergar é o seguinte, ele só me quer como cliente, ele não me quer como amigo. E as pessoas tendem a consumir mais de quem elas são amigas. Então, a indicação que eu dou, tá? Tem como trabalhar os dois, bacana, mas... E se você também quer um Instagram para botar seu dia a dia, botar sua cerveja, botar suas baladas, coloca ele privado, que aí você pode filtrar quem vai acessar, tá bom? Faça o que a maioria não faz, tá? Estava conversando aqui, Paulo, com o André, sobre a metodologia de ensino aqui da Vertus, e justamente a gente falou com eles, eles estão fazendo uma coisa que a maioria dos cursos não faz. Um tipo de ensino que de fato está preocupado em entregar para o mercado um dentista preparado. O que é um dentista preparado para o mercado? É um dentista que tem a capacidade técnica de resolver os problemas, é um dentista que vai estar antenado nas questões de mercado, venda, marketing, é um dentista que vai ter acesso a um grupo que vai dar apoio em caso de casos difíceis. Então, assim, é uma metodologia difícil.
diferente, desculpa. Eles têm todo um outro conceito de educação que eles estão conversando aqui, muito bacana. Então, quando eu falo, como é que vocês vão ver isso na odontologia? Na odontologia, vocês podem fazer o que a maioria está fazendo tecnicamente, por exemplo. Eles falaram que hoje em dia a maioria das pessoas não quer endo, testa, achou muito difícil. O Paulo está procurando um endodontista para a clínica dele e não está achando. Então, assim, você começa a entender que no outro lado, um monte de gente querendo fazer ortodontia, odontologia estética, não tem problema, mas assim, você tem que entender que você vai estar entrando num mercado um pouquinho diferente, que você vai ter que ser um pouco mais agressivo nesse processo. Mas se você está começando e às vezes você não gosta tanto de cirurgia, não gosta tanto de endo, mas você faz bem feito, pensando nessa coisa, vou pelo menos ter recursos financeiros, vou destacar aqui para conseguir que isso viabilize que eu faça o que eu tenho sonho. E não só na parte técnica. A parte técnica, eu só dei um exemplo aqui, porque eu acho que isso aqui é menos importante, porque é ruim de fazer o que a gente não gosta, que a gente não tem facilidade. Mas tem muita coisa que a maioria dos dentistas não faz, na questão não técnica. Comunicação, relacionamento, marketing. Vocês têm isso daqui, as pessoas não fazem. Olha um exemplo aqui, ó. É uma coisa boba de você ter exclusividade. É uma coisa boba que eu faço e entregar para os pacientes um propé antes deles entrarem na sala clínica, tá? Eu ouço muitos dos pacientes que recebem propé falando assim: nossa, que legal, eu quero botar isso na minha casa. Quando se o paciente ouve, se o paciente fala isso, ele está comparando com a casa, está levando isso para o universo da casa dele, é porque de fato é algo que ele achou importante, tem um sentido, né? Porque a gente sabe que a rua é suja, isso é uma coisa que qualquer um sabe. Então quando você está passando isso, não está querendo, porque uma dentista que a gente deu consultoria, ela falou assim: não, se eu entregar propé, meus pacientes vão achar que eu estou achando que o pé dele está sujo. Eu falei, primeiro eles não vão achar porque você também vai estar de propé. Então, se você está achando, você está falando que o seu pé está sujo também. Então, assim, não é isso. As pessoas têm a noção de que na rua tem xixi, cocô de cachorro, tem... Enfim, você está passando essa ideia. É uma forma de você fazer diferente. Entendeu? Uma coisa que eu faço diferente eu nunca sento o paciente direto na cadeira e mando ele abrir a boca. Nunca. Ele sempre vai entrar, ele vai para a minha escrivaninha, eu vou oferecer café, água, e aí antes de eu conversar sobre o problema dele, eu vou tentar conhecer: oi, tudo bem? Qual é o seu nome? De onde você veio? Bacana, o que você faz? Tento conhecer um pouco a pessoa, aí depois eu entro na consulta, enfim. Então são pequenas coisas que a gente pode fazer diferente que a maioria faz, tá? E isso precisa internamente. Olha que bacana essa ideia. Eu compro um pote de Kibon grande, compro potinhos descartáveis, em loja descartável, e mantenho uma etiquetinha com a minha logo ali, e o paciente faz cirurgia, eu pego, entrego para ele um potinho com sorvete, com minha logo, e ele fica super feliz. Nossa, bacana. Eu ainda brinco, a sua primeira refeição. Então, assim, é uma coisa que ninguém faz, ninguém tem esse cuidado. Pode ser um potinho desse, pode ser um chup-chup, um sacolé, pode ser qualquer coisa. Você pode entregar por exemplo, todo paciente de ortodontia, toda vez que ele vai no seu consultório, acabou a manutenção do aparelho ortodôntico, ele ganha um brigadeirinho molhado. Ele já vai lá sabendo. Então, assim, são coisas pequenas que a gente pode fazer. Eu um dia não tinha, né? Sorvete, aí eu falei assim: hoje eu tenho cirurgia, não posso deixar de dar. Porque quando você começa a criar uma coisa, você tem que ter padrão. Porque se você entrega para um e não entrega para outro, você vai começar a ter conflito. Porque às vezes a pessoa viu... Por que eu estou falando isso? Eu não tinha, mas eu falei: eu tenho que dar um sorvete para o paciente. O que eu fiz? Comprei um Kibon e botei minha etiquetinha lá. Vou fazer propaganda da Kibon? Não. E olha aqui que é o paciente. O paciente, eu escondi aqui: quando você faz a gengivoplastia e ganha um mimo do melhor dentista do mundo. Marketing gratuito. A pessoa fez sem eu pedir, pegou uma foto com a minha logo aqui, ficou estranho, ficou escuro, depois eu vou mudar, mas tá aqui meu nome, ela me marcou aqui, fez uma propaganda. Então ela tem 1.200 seguidores, agora 1.200 seguidores vão, às vezes, ter curiosidade, 3, 4 vão entrar no meu perfil, vão ver alguma coisa, um resultado meu, vão querer tratar comigo. Além disso, tem essa questão, vocês buscarem isso, assim, o marketing indireto.
de vocês buscarem fazer com que as pessoas compartilhem você. É você entregar um miminho, igual você entrega um brigadeirinho, coloca, ou um browniezinho, coloca uma etiquetinha. Essas etiquetinhas são bacanas, você manda fazer 1000, 30, 40 reais, nunca acaba. Então, assim, são pequenas coisas que vão fazer a diferença para vocês. Outra coisa importante é vocês criarem uma rede de parceiros bacanas, tá? A maioria dos parceiros de vida de vocês já conhecem, são os colegas de faculdade. Eu e o Paulo temos faculdade juntos. E o Lucas, eu conheço ele antes do Paulo porque ele é amigo de colégio do meu irmão mais novo. Então, eu conheço o Lucas desde os 12 anos. E aí, quando eu e o Paulo fomos para faculdade, a gente voltou a ter relação profissional 5 anos depois da faculdade acabar. A gente é sempre muito amigos, mas cada um seguiu o seu rumo. Eu fui estudar, ele também. Depois voltamos e quando eu montei um consultório e estava tendo dificuldade, a minha primeira solução para o consultório era chamar mais dentistas para trabalhar comigo. Pensei em quem? Um dos parceiros que eu tinha na mente. Então era o Paulo, que formou comigo, fazia uma especialidade diferente da minha, e o Lucas, que era amigo também de anos. Então você tem que ter em mente isso, que é muito importante vocês fazerem e fortalecerem as relações por onde vocês estão andando. Muitos dos dentistas com os quais eu trabalho hoje em dia foi a partir de um trabalho de gerar confiança, de gerar parceria bacana, de sempre pensar que uma parceria tem que ser interessante para os dois lados. Se só você quer ter vantagem, aquilo não vai para frente. Então é ganha-ganha. Então isso é uma coisa que vocês têm que pensar. Fazer parceria com... Vocês estão começando, eu queria fazer um trabalho bacana. Pega um técnico em prótese que está começando também, que quer aprender, que tem disposição, às vezes ele vai estar no mesmo processo, na mesma curva de aprendizagem, começa a dar crédito para ele. Hoje, um dos laboratórios que eu trabalho, é um cara que começou mais ou menos na mesma época que eu, não era muito bom na época, foi só se aperfeiçoando. Hoje em dia, o laboratório dele cresceu pra caramba, mas eu ainda tenho uma relação, digamos assim, um privilégio dentro da clínica, por conta da parceria que a gente sempre teve, por eu ter sido uma das pessoas que acreditou nele. Então, valorizem isso, vão criando uma rede de parceiros. Façam parcerias também com as dentais. Eu, de uns tempos atrás, eu só comprava na dental online, ou Kremer ou Speedgraph. Porque eu falei, nunca que eles vão conseguir melhor preço que eu. Aí um dia eu conheci não vou nem falar aqui porque não é jabá, mas conheci um cara do Juiz de Fora que me falaram, cara, manda pra ele, o cara te entrega na hora, super atencioso, você fala com o WhatsApp, você manda o orçamento, ele cobre na hora pra você. E aí virou uma parceria. Às vezes fala assim, luva eu não consigo bater o preço da Kremer, mas eu consigo, o resto eu consigo. Então eu compro luva com o cara, porque é uma parceria, entendeu? Pra ele tá sendo bom e pra mim também. Busquem ter essa mentalidade de construir isso, porque isso realmente vai deixar legado para vocês. E, por fim, o sétimo passo é você entender que o processo de construção da vida de vocês, ele é justamente isso, é um processo. Vocês vão começar atendendo em clínicas populares, depois vocês vão melhorar a clínica, daqui a pouco vocês vão alugar um horário no consultório, daqui a pouco vocês vão alugar 2 horários no consultório, daqui a pouco vocês vão montar o primeiro consultório com uma cadeira, depois vocês vão montar a segunda cadeira, depois vocês vão montar uma clínica, depois a segunda clínica. Vocês têm que entender que é um processo gradual. E de onde eu vi esse dinheiro? É uma etapa financiando a próxima. Então, a etapa que vocês estão, às vezes recém-formado, vocês vão ter que trabalhar um pouquinho para ganhar um pouco de autoridade, gerar resultado, para que vocês comecem a ter uma demanda própria de vocês que permita que vocês tenham um espaço próprio. A minha recomendação não é que vocês já comprem uma sala e montem. A recomendação é que vocês aluguem um horário em alguma clínica que já está montada, porque está pronta, geralmente já tem secretária, vocês entram, vocês atendem e vocês já sabem quanto vocês vão pagar, o preço fixo. Aluga um período, uma manhã por semana, que começa a atender aqueles 2 pacientes que vocês vão ter. Aumentou, chega com o dono e fala, tem como vocês me arrumar mais uma tarde? Tem como vocês me arrumarem mais um dia? Pô, não está dando. Quando você chegar a um ponto, você está pedindo e ele não tem mais, talvez já seja o momento de você montar o seu consultório. Porque aí sim você vai ter um consultório com uma cadeira, você tem que ter em mente que eles têm 11 períodos, tá? Então, segunda a sexta, manhã e tarde, e no sábado de manhã. Então, vocês têm que ter pelo menos uma demanda aí para 60% desse consultório. Vocês podem complementar isso chamando pessoas para trabalhar com vocês, ó.
eu não faço orto, mas eu vou montar meu consultório porque a minha demanda para a minha especialidade já está boa. E muitas pessoas me perguntam se eu faço orto. Então eu vou chamar um ortodontista e vou complementar os espaços que eu não tenho, que eu não vou ter paciente, eu vou complementar com um colega ou até um sócio. Então esse é o crescimento que a gente chama escalonado, dentro da metodologia do consultório enxuto lucrativo, é isso que a gente ensina, porque foi o erro que a gente cometeu, que eu cometi quando eu voltei para o Juiz de Fora em 2014 e eu peguei 60 mil reais que eu consegui juntar e montei meu consultório. E depois de 2 anos eu fechei o consultório, porque eu não fiz esse processo de criação de autoridade. Então eu cheguei aqui e eu achava que o simples diploma de mestre que eu tinha na parede ia chover paciente, ia junto com uma estrutura. Na verdade não, eu tinha que entender como captar. Então é por isso que a gente tem que ir para o mercado antes, sentir, começar as ações de marketing que a gente tem, começar a entender um pouquinho de como fazer um posicionamento de uma publicação, como fazer uma campanha simples a baixo custo, R$3 por dia, para começar a capturar os primeiros pacientes, ajustar e melhorando. Aí quando vocês perceberem que encontraram um jeito, investe um pouquinho mais naquilo, aquilo vai dar um retorno. Então hoje em dia eu estou com uma campanha do mesmo implante no meu consultório, onde eu invisto R$1.400 por mês. 800 é do meu gestor de tráfego, é um profissional que é especializado em Google e Facebook, que ele vai fazer as campanhas e criar lá as otimizações dele, fazer toda a parte técnica que é um pouco enjoada para a gente fazer, e os outros R$600 é o que eu entrego na mão do Facebook e do Google para que ele entregue o meu conteúdo. Aí eu estava conversando com uma colega minha, ela falou assim, nossa, mas é muito caro. Aí eu falei com ela, mas eu acabei de fechar um protocolo de 8 mil. Então uma ação que eu gastei R$1.400 já me rendeu R$8 mil de entrada. Obviamente 8 mil tudo não é tudo lucro, mas é um 8 mil que não seria meu se não tivesse gastado aquilo. E não foi só isso, a minha oportunidade de venda nessa campanha, oportunidade de venda era o tanto de orçamento que eu fiz somente de pacientes que vieram dessa campanha. Está em R$72 mil, pacientes que fizeram orçamento. Claro que eu estou considerando principal, eu passei algumas paciente que quer fazer protocolo superior e inferior, às vezes ele vai fazer só o inferior, não vai fazer o superior agora, mas está lá na oportunidade de venda. Então assim, fechado já tem 8 mil. E segunda-feira eu vou atender a outra paciente que falou que vai fechar, então já é mais um tanto. Então vocês começam a entender, vocês começarem a entender que marketing não é gasto, é investimento, vocês vão ter muito potencial, tá? E saibam administrar o dinheiro de vocês, porque se vocês não souberem desde o início como fazer, dar o destino certo para esse dinheiro, para que ele consiga fazer vocês crescerem, vocês vão ter dificuldades. E aí nessa área, quem é o especialista aqui, ó, é o Paulinho. Paulinho, ele estuda já a área de educação financeira há muitos anos, ele aplica. É o cara que vai se aposentar com 40 anos, ele já não vai mais precisar trabalhar, somente, ele vai conseguir viver somente dos investimentos que ele fez, da renda desses investimentos. Então é isso, assim. Busquem se desenvolver a parte de educação financeira de vocês, né? Não para, né, Paulinho? Paulinho não parou a formação dele. Hoje em dia ele está terminando o MBA em finanças, que vai dar a possibilidade dele ser, inclusive, administrador de investimentos de outras pessoas. Aí, acompanha a gente lá no Instagram, que a gente fala bastante disso. Então, pessoal, esse era o 7º passo. E a mensagem que eu queria passar para vocês é assim: vocês têm que ser apaixonados por resultado. Sejam dentistas apaixonados por alta performance, por resultado. Mas não deixem de lado a vida pessoal de vocês, as paixões dos amigos. Não deixem de fazer aquilo que vocês gostam. Vocês têm que pensar que a odontologia é um meio para vocês conseguirem tudo na vida de vocês. Inclusive, vocês se prepararem para o futuro é importante. Mas curtam o momento. E tem um brasileiro aí que eu considero que é um cara que é um dos maiores autoridades aí que nós já conhecemos, e muito por conta do alto resultado dele. Então, gostaria só de finalizar com um videozinho aí desse fera. Vamos ver se vai rodar. Seja apaixonado pelo que você faz. Aprenda e se aperfeiçoe. Não importa o quão pequeno você acredite que seja o seu trabalho, tudo tem sua importância. E pode te levar a lugares que você nem imagina.
criança. Mesmo depois de crescer, quando suas responsabilidades começarem a pesar, mantenha a inocência e a esperança de quem vê o mundo pela primeira vez. Seja corajoso e competitivo. Persiga a perfeição de cada detalhe, com a dedicação necessária para ultrapassar limites. Se supere a cada dia, lembrando que seu maior adversário é sempre você mesmo. Seja presente na vida das pessoas que você ama. Seja como uma boa mãe, um bom filho ou simplesmente um bom amigo. Trate quem te quer bem com respeito e carinho. Cuide daqueles que te apoiam, pois você levará uma parte deles para toda a sua vida. Seja o melhor que você puder ser em tudo que você fizer, porque o melhor não se faz na vitória, se faz no caminho. O Ayrton Senna acho que morreu em 94. Então vocês nem eram nascidos, mas talvez os netos de vocês conheçam ele, né? Então é muito por conta disso. E por que a historinha, né? Porque assim, é um cara que viveu a vida, um cara que aproveitou, enfim, acho que vocês entendem. Pessoal, primeiramente um convite para vocês. Daqui a 2 semanas, né, Paulo? Isso. Nós estaremos fazendo a imersão do consultório Chute Lucrativo, que é um evento online gratuito. Onde nós vamos ensinar várias técnicas para vocês. Hoje a gente falou de autoridade, mas a gente vai falar de marketing mais precisamente, ensinar técnicas para vocês já fazerem campanhas em Facebook e tudo mais. Então, quem que tiver interesse em participar, fazer inscrição gratuita, é gratuito online, pode tirar uma foto desse QR Code, tá bom? E outra coisa, vocês fiquem à vontade para contactarem a gente através de manda WhatsApp. Qualquer momento, qualquer coisa que vocês precisarem na vida profissional de vocês, até para vocês contarem mais à frente aí como é que está o rumo da vida de vocês, se de alguma forma esse bate-papo aqui fez alguma diferença na vida profissional de vocês. Vai ser um prazer ouvir de vocês essa história. Então, aqui tem o número de WhatsApp da DDS Academy, nosso Instagram é esse. E aqui o meu pessoal com o meu Instagram também, tá bom? Quero agradecer, muito obrigado aí pelo tempo e aproveitar agora o Coffee Break. Obrigado.